diz: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Vamos ler de novo? Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Amém, queridos? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você já neste início. Se você tivesse o conhecimento do Senhor, se você tivesse o conhecimento que você tem de Deus hoje, mas isso acontecendo há 10 anos atrás, como é que você estaria naquele tempo? Como é que você seria naquele tempo, há 10 anos, se você tivesse o conhecimento que tem hoje? Ou há 20 anos atrás, para os mais de idade aí, né? Como seria a sua vida há 20 anos? Como estaria o seu relacionamento, sei lá, na família, no seu casamento, com os seus parentes, amigos? Se você tivesse o conhecimento que você tem hoje sobre Deus, como é que seria? Então, irmãos, o tema de hoje é para você, é para mim, é para nós. O tema de hoje, então, é viver para a grandeza. Deus chama a mim e a você para viver para a grandeza. Deus chama você, irmãos, não para viver para qualquer coisa neste mundo, nessa terra, mas Deus está chamando você há muito tempo para viver para a grandeza dEle. E o texto que nós lemos, o Senhor, Ele diz para a gente observar os seus estatutos. E então o homem, no caso, irmãos, ali está falando do homem e mulher, tá, irmãos? O homem e a mulher vai viver muito bem nessa terra, mas para aqueles que observarem os estatutos do Senhor. Então, o tema é para você: viva para a grandeza de Deus. E quando a gente fala de grandeza, irmãos, temos algumas nuances em nossa mente sobre esse tema. Quando você viu essa arte, enfim, em algum lugar, né, da internet aí, quando a gente fala de grandeza, o que você pensa? O que vem na sua cabeça primeiramente? Grandeza. O que é grandeza? Então eu fui pesquisar também, irmão, sobre isso. Quando a gente fala em grandeza, muitas pessoas, elas pensam em extensão, em algo que tem um certo comprimento, uma extensão. Então, uma extensão em tamanho se chama grandeza. Outras pessoas, elas falam em grandeza também como uma ideia, uma conquista. Aquilo que você conseguiu almejar, angariar, aquilo que você conquistou, então isso para você também foi uma grandeza. Outros dizem que pessoas cheias de caráter são pessoas de grandeza, né? Pessoas que é uma pessoa muito boa, que só ajuda o próximo, que ajuda as pessoas, é uma pessoa de grandeza. Outras acham que grandeza é o governo, é o Estado, por exemplo, é o parlamento português na qual estamos inseridos hoje. Quando nós falamos de grandeza, muitas pessoas pensam que é o parlamento português, o Estado, quem determina todas as regras em sociedade. Então, muitas pessoas pensam sobre isso. Mas a grandeza na qual nós vamos tratar aqui hoje, essa grandeza é muito mais do que a mente humana ela pode pensar, irmãos. A grandeza da qual a gente vai tratar aqui hoje é muito mais do que alguém pode tentar compreender. Deus falando para nós em Levítico 18, versículo 5: observem os meus estatutos e vocês vão viver. Então é muito mais do que alguém pode pensar. É muito mais do que alguém sem a inspiração divina poderia escrever, irmãos. A palavra de Deus, quase 1500 anos mais ou menos, a palavra de Deus foi escrita em diferentes cenários, diferentes pessoas, praticamente 40 autores escreveram a palavra de Deus, e todos eles sem ter conexão com a pessoa que viveu 200 anos atrás, ou 200, 300 anos adiante, e mesmo assim a palavra de Deus se completa. E Deus está falando para mim e para você: se você observar todos os meus estatutos, vocês vão viver bem, vocês vão viver para a grandeza. Então a gente vai falar dessa grandeza hoje, irmãos. Eu queria fazer outra pergunta para você: quem aqui compreende ou já estudou sobre teonomia? Não é teologia, teonomia. Alguém? Teonomia, irmãos, vamos falar o que é teologia primeiro. Quem sabe o que é teologia?
Teologia é teologia, estudo sobre Deus, ou estudo sobre o divino, estudo sobre a divindade, isso é teologia. Mas hoje o que nós vamos tratar aqui é sobre teonomia, e teonomia, irmãos, significa a lei de Deus. Teonomia significa as regras do Senhor. Teonomia significa a forma como Deus trata o mundo, a lei dele, é a lei dele. Então, irmãos, e a lei de Deus, eu preciso falar para vocês nessa introdução, ela funciona em qualquer lugar. A lei de Deus, ela funciona mesmo quando você não acredite. A lei de Deus, ela vai funcionar mesmo quando seu amigo ateu não concorda, mesmo quando seu amigo ateu acha que Deus não existe, a lei de Deus vai funcionar. Isso é teonomia. Irmãos, a lei de Deus vai funcionar mesmo quando as pessoas desconhecem a lei. Ah, mas eu não sabia que se eu pecasse eu ia colher o fruto. Você não sabia, mas a lei de Deus vai funcionar. A lei de Deus vai funcionar. Mesmo que a gente ache que a gente é mais esperto, a lei de Deus vai funcionar. Então, irmãos, a lei de Deus sempre vai funcionar. Então, a Bíblia, irmãos, deixa eu falar outra coisa para vocês. A Bíblia não é um livro sobre religião. Olha que espanto. A Bíblia não é um livro sobre religião. A Bíblia não é um livro de contação de histórias. A Bíblia não é um livro de contação de histórias. A Bíblia é um livro, irmãos, sobre princípios. A Bíblia, a palavra de Deus, é um livro para mim e para você sobre princípios, regras de Deus. A teonomia de Deus, ela vai funcionar se a gente seguir os princípios dele. Então a Bíblia também é um livro de um relacionamento que você tem com Deus também. Percebem? Primeiramente eu falei então que a Bíblia também é um livro sobre princípios, mas também é um livro de relacionamento. O seu relacionamento com Deus. Como é que você tem servido ao Senhor? A Bíblia é um livro, irmãos, que fala sobre a vida eterna. E que privilégio nós termos essa palavra de Deus para nós hoje. E olha que interessante, algumas coisas sobre a Bíblia, irmãos. A Bíblia, para quem às vezes não leu ainda toda, a Bíblia fala sobre impostos. Vocês sabiam disso? Que coisa mais linda! Algo que foi escrito em 1500 anos por 40 autores, ela tem umas partes que falam sobre impostos. A Bíblia também fala sobre juros. A Bíblia fala sobre juros. A Bíblia fala sobre como tratar o imigrante. Quem é imigrante aqui? Tem imigrante aqui? Você sabia que a palavra de Deus, ela fala até sobre como tratar o imigrante? E Deus, Ele zela muito pelos imigrantes. A Bíblia também fala em como lidar com o pobre. Olha só, irmãos, a Bíblia também fala como ser próspero. A Bíblia, ela fala como ser bem-sucedido na vida. A Bíblia, ela fala como você educa seus filhos. A Bíblia, ela fala sobre como você vai ter um casamento bem-sucedido. A Bíblia também fala em como ser salvo, que é o principal objetivo da palavra de Deus. Como é que você vai se salvar? Agora eu pergunto para você, que pai de amor é esse? Que pai de amor é esse que você tem? Que deixou tudo isso para nós seguirmos. Isso é teonomia, irmãos. Isso é teonomia. E tudo isso que eu falei, tudo isso está dentro da lei de Deus. E ela vai funcionar. As pessoas desejando ou não, a lei de Deus, ela vai funcionar. E a verdade, igreja, é que quando a gente fala em viver então uma vida de grandeza, a gente fala então de viver com propósito. Quem aqui está vivendo em Portugal um propósito de Deus? Levanta a mão, hein? Agora você já imaginou então você entregar ainda mais para Deus esse propósito? Você já imaginou falar, Deus, eu até fiz errado no começo, eu esqueci de orar, enfim, não coloquei nas tuas mãos, mas hoje aqui à noite, eu sei que é aniversário dessa igreja, mas eu queria colocar dentro do propósito, eu quero colocar o meu propósito dentro do teu propósito, Senhor. Eu já estou aqui, que o Senhor me use. Você já imaginou o que Deus pode fazer na sua vida, se você realmente fazer isso? Então, irmãos, viver com propósito é viver então para a grandeza de Deus. Não tem como a gente querer viver uma vida de grandeza se a gente não tem objetivo. Não tem como você viver uma vida de grandeza se você não tem foco. É por isso que eu falei no início aqui na introdução, discípulos. A igreja é formada de discípulos, porque discípulos, eles não seguem o que as pessoas lá fora falam.
Discípulos não seguem o que as pessoas do trabalho ficam falando. Discípulos seguem a palavra de Deus, os princípios do Senhor. E estes princípios, para viver então uma vida de grandeza, só são encontrados na palavra de Deus. Amém, queridos? Dei uma introdução para a gente compreender o que é teonomia, a lei de Deus. Não perca o foco, irmãos. Os princípios para a sua vida só são encontrados na palavra de Deus. Para de ouvir aquela pessoa do teu trabalho que só fala asneira. Pare de ouvir pessoas, podcasts, Instagram, YouTube que só falam asneiras. Princípios, irmãos. A lei de Deus, ela vai funcionar. Ela vai funcionar. Queira Deus que você esteja dentro desses princípios do Senhor. Os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. E o primeiro ponto que eu queria colocar para nós aqui nesta noite, irmãos. Eu gosto de sempre colocar 3, mas salvo engano, acho que eu coloquei 5 hoje, 5 ou 6. É rapidinho. Primeiro, irmãos, nós precisamos ser implacáveis com a carne. Esse é o primeiro princípio, acho que é o princípio básico de todo cristão que já frequentou uma escola, escolinha dominical, escolinha das crianças. Quando cresce na casa do Senhor, é a primeira coisa que você aprende. Fale não para o pecado, criançada. É não para o pecado. Temos que ser implacáveis com a carne, irmãos, porque a carne, ela deseja as coisas que o Espírito não deseja. Quem não queria ficar em casa hoje, ir para o culto? Nossa, meu Deus, ai que gostoso essa cama, ai que delícia que está ficar aqui em casa hoje, esse arzinho entrando aqui em casa, ai que gostoso o Algarve, que maravilha. Isso é o que o mundo fala para você. Aproveita, olha que pessoa maravilhosa que você é. Você vai congregar hoje? Aí o Espírito Santo fala, não, princípio em primeiro lugar. Não deixei de congregar como é costume de alguns. Princípio. E o pendor então, irmãos, da carne, essa inclinação que nós temos sempre para decidir contra o que o Espírito Santo fala. O pendor, irmãos, que leva a gente a pecar, é essa inclinação para o mal. É o que eu acabei de falar, quando você quer fazer alguma coisa que a sua carne quer que seja feita. É quando você começa a se inclinar para coisas que o Espírito Santo está falando, não faça isso. Não é agora, não é o momento de fazer isso. Mas o pendor, a inclinação da carne começa. Homens, cuidado com o que vocês assistem, com o que assistimos, porque o pendor da carne, ele vai ali, nossa, eu estou assistindo isso, nossa, que mulher maravilhosa que está aparecendo aqui, eu vou assistir mais um pouco. Ou até para as mulheres, cuidado que também o que vocês estão assistindo. O pendor da carne é terrível, irmãos, mas em nome de Jesus Cristo, você que vive pelos princípios de Deus, você vai ouvir o Espírito Santo do Senhor nesta noite. Princípio, irmãos, princípio. Eu falo para você então, irmão, se você quer agradar a Deus, você não pode viver na carne, mas no Espírito. Eu sei que é muito difícil, irmãos, eu sei que é complicado. Eu e a Gé trabalhamos com fotografias de casamento, e no Brasil, o último ano, fizemos 43 casamentos, e na hora da festa, é tanta gente dançando aquelas músicas que desagradam a Deus, e a gente tinha que registrar os momentos ali. Irmãos, mas se a gente não vive por princípio, é muito fácil cair. Se a gente não vivesse por princípio de Deus, é muito fácil falar, é muito bom isso aqui, ô louco, nossa, eu não vou mais para a igreja não, olha que coisa. Primeiro é o princípio de Deus, e Deus está falando que quem observa vai viver. Quem observa, quem compreende, quem está vendo aquilo ali, observando a minha lei, vai viver bem. Romanos 8, versículo 9 diz, olha o que Paulo diz, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha o que Paulo diz, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Forte, né, irmãos? Paulo está falando, se vocês são de Cristo, se vocês têm o Espírito de Cristo, vocês vivem pelo Espírito de Cristo, vocês são guiados pelo Espírito de Deus. Mas se vocês não fazem isso, Paulo é colérico demais, né? Se vocês não estão fazendo isso, é duro,
Se vocês estão, o pendor da carne está muito na sua vida, aí está inclinando demais para o pecado. Paulo está falando, vocês não são de Cristo, vocês não têm o Espírito de Cristo. Percebem, irmãos? Deus tá falando sobre toda a Bíblia, princípio. Que reação é essa, não? Que reação é essa para o pecado que Paulo chega a falar duro com a igreja de Roma, os primeiros cristãos ali de Roma? Fala duro, sigam a Cristo, vivam por Cristo. Princípio, irmãos, princípio. Por isso então que a gente precisa de uma resistência interior. Por isso que você precisa de uma resistência interior, irmãos. Quem faz academia aqui? Quem faz ginásio? Se você for uma vez por semana, você vai atingir o objetivo que você quer? Uma vez só por semana? Não vai, né? Vocês sabem que eu não vou. Mas eu sei que quem realmente trata isso de forma séria, eles vão no mínimo 3 vezes na semana. No mínimo. Por quê? Porque tem que criar resistência no corpo ali, fazer o músculo reagir ao objetivo, ao foco que a pessoa quer. E isso 3 vezes na semana, durante quantos meses? Acho que para ganhar mais ou menos o objetivo que vocês querem, uns 6 meses. Com foco, todo mundo posta essa fotografia, né? Foco e determinação, de hoje está pago. Se não postar não vale, né? Mas agora, por que com o Espírito Santo de Deus é diferente? Como é que a gente acha que vai viver para Deus, orando, lendo a Bíblia, fazendo jejum uma vez a cada 6 meses? Não, irmão, Jesus disse no Novo Testamento para os discípulos, quando vocês jejuarem, façam assim, façam desse jeito. Jesus já esperava que a gente fosse jejuar. Irmãos, não paremos de observar a lei de Deus. Então, para fazer isso, a gente precisa criar essa resistência. Criar a resistência. Não espere apenas de mim, irmãos, no culto de domingo, tá bem? Não espere, ó, de domingo eu vou lá para me encher. Irmãos, aqui não tem nenhum David Leonardo, tá, irmãos? Oi, lindo! Oi, lindo! Não vai ter, irmãos. Eu falo para vocês que eu sou pastor. Não sou enfim, princípio, viva por princípio, e você vai ver a sua vida fluir no Senhor. Então, quando a gente cria essa resistência, irmãos, você não pode mais ceder, porque se você ceder para o pecado vai dominar a sua vida. Se você ceder um pouquinho de espaço para o diabo, para o inimigo, ele vai entrar para poder fazer bagunça na sua vida. Quantas pessoas que você conhece que deram uma brecha desse tamanho e aonde estão agora? Não brinque com o inimigo, irmãos. Crie essa resistência dentro de você. É uma decisão que você então tem que tomar, irmãos, antes. Quando o pecado bater na sua porta, você já decidiu, eu não vou pecar. Tchau. Quando o pecado se apresentar para você no telemóvel, quando o pecado se apresentar para você pelo laptop, ou por pessoa no seu trabalho, fala, tchau, eu já decidi não pecar. Amém, queridos? Isso é princípio, é você criar resistência, é você dizer não e não e não sempre. Não tente fazer uma conexãozinha básica com o pecado, não, irmãos. O pecado ele acaba com a gente. Não tenta, fala não, decidiu não e pronto. Você não pode negociar com os diabinhos desse mundo, irmãos. Homens, cuidado com as diabetes, as diabinhas. Eu falo muito sério, porque no verão agora, essa mensagem é para nós todos. Toda a gente vai para a praia. Cuidado com as diabinhas, principalmente com aquelas que andam, né, com aquele negócio de fora, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Cuidado, cuidado. Não negocie. Uma vez, conversando com o pastor Davi, ele falou que uma vez colocaram um filme para ele assistir na casa dele lá. Os jovens, né, os filhos, o pessoal estava lá assistindo. Daí ele começou a assistir o negócio lá. Ele falou, mas esse filme aí não é muito bom não, né? Muita cena de sexo, muita cena de um monte de coisa. Ele falou, não, eu vou dormir, tchau para vocês. Pastor, é assim. Ah, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pastores e pastores existem por aí, mas pastor de verdade, ele nos ensina. O sumo pastor está nos ensinando. Fale não para o pecado. Teve um tempo na nossa vida, acho que no Brasil, antes de vir para cá, a gente começou também a assistir uma série. Tinha
muita cena de sexo, todo momento, todo tempo. Assisti, mas só a primeira. Eu falei, Jéssica, eu não quero mais, que isso? 50 minutos cada episódio, 35, é só isso? Eu falei, não. Eu tenho que criar uma resistência, irmãos. É viver pelas coisas de Deus. Para de assistir também lá, irmãos, na sua casa, tá? Eu não estou mandando, porque eu não posso fazer isso. Mas a Bíblia diz, aquele que observa a lei de Deus vai viver por elas. Crie uma resistência, irmãos, crie. É preciso viver por princípios para viver em grandeza. Viver em grandeza, então, irmãos. Desvie-se de toda forma do mal. Olha, Paulo nos ensina a desviar da aparência do mal. Sabe aquela diabinha que às vezes manda uma mensagem para você, ou que aparece no seu trabalho, ou que aparece mandando um direct para você? Mulher também, cuidado com aqueles elogios, aquela curtida, aquele comentário, nossa, que linda. Cuidado. Eu sou da opção do bloqueio. Minha esposa me ensinou. Mandou mensagem assim, tchau, bloqueia. É assim que funciona. Pessoal, olha, hoje eu vou falar meio um pouco aberto com vocês, tá, irmãos? Aqui tem muita gente em Portugal que parece que está no cio, que eu nunca vi lugar assim, viu? Parece cachorro, cão que está no cio. Que isso? Parece que nunca viu homem, nunca viu mulher na vida. Cuidado. Paulo está dizendo, desviem-se da aparência do mal. Quantos querem então hoje aprender a se desviar do mal? Paulo diz então para a gente não dar lugar ao diabo. Está lá em Efésios 4:30. Pode ler na sua casa. Não dê lugar. Paulo está falando, não dê lugar ao diabo. Essa casa aqui é uma igreja, amém, queridos? Aqui a gente não dá lugar para gente doida também. É a mesma coisa. Gente quer fazer do jeito dela as coisas. Não, aqui não é lugar para você, tchau. Não dê lugar para o diabo também na sua vida, querido. Lugar do grego significa topos, irmãos. Topos, quem já ouviu a palavra topografia aí? Já ouviram? Topografia, então, é tudo isso que inclui a representação gráfica de algum lugar, de algum sítio. E Paulo está falando para nós, tudo isso que representa geograficamente a sua vida espiritual, não dê lugar para o diabo. Não dê lugar. Não negocie. Como está a topografia da sua alma, querido? Será que essa semana você deu lugar para o diabo? Não dê lugar para o diabo, querido. E isso vai precisar da sua seriedade a partir de hoje. Seriedade. Eu assumi um compromisso com Deus. Na guerra contra o pecado, já tem então essa mentalidade. Eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. E como eu falei já há pouco, o jejum é uma das melhores armas, irmãos. Esta semana que passou a liderança, nós fizemos jejum, para quem conseguiu realizar. Porque o jejum, irmãos, ele mata a nossa carne. O jejum, ele mata a nossa vontade. Faça um teste, irmãos. Mas não é aquele, não é, como é que fala, quando as mulheres querem fazer regime? Não é regime, irmãos. Não é regime. Jejum é jejum, regime é regime. Para emagrecer, não é isso. Jejum é propósito. Jejum é propósito com Deus. Jejum é quando você se humilha debaixo da forte mão do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz sobre o jejum. Você começa a jejuar, queridos, você vai ver que as suas vontades, elas vão começar a ser alteradas para as coisas de Deus. Mas tem que fazer com força e com vontade mesmo. O segundo ponto para nós, irmãos, para viver então os princípios de Deus, essa vida de grandeza, é preciso lidar com a sua conversa interior. Aqui o negócio complica, hein? Quantos aqui gostam de conversar com a sua própria mente? Levanta a mão aí. E conta histórias para você mesmo. Ai, porque Portugal é isso. Ai, porque Portugal é aquilo. Ai, porque aquela pessoa falou. Ai, porque o pastor aquele dia olhou para mim assim, acho que ele estava bravo comigo. Ai, porque a pastora Jéssica. E fica contando aquelas histórias. E fica 1, 2 horas antes de dormir. Aí quando olha no relógio já são 2 da manhã. Irmãos, existe um diálogo na sua mente. E o diabo, ele quer se aproveitar disso. O diabo quer se aproveitar daquilo que você pensa, daquilo que você está contando para a sua própria mente. Você sabia disso?
Porque tudo aquilo que você pensa, você vai colocar no seu coração e você vai agir de acordo com aquilo que você está pensando. Sim ou não? Quantos que foram embora de Portugal? Para o Brasil de novo? Voltaram para o Brasil, por quê? Porque começaram a pensar, a contar histórias para ele mesmo. Aí logo foram. E esse diálogo, irmãos, que acontece na sua mente, invade até os seus sonhos. Você começa até a sonhar com aquilo que você está contando para si mesmo. Invade até os seus momentos mais alegres. Às vezes você está tão alegre em determinado sítio, mas vem aquela conversa interior de novo na sua mente, e você acaba ficando triste de novo. Irmãos, existe uma guerra sendo travada no reino invisível, no reino que você não vê. Existe uma guerra, irmãos, e entre a força do bem e a força do mal. E eles estão brigando, sabe pelo que, irmãos? Pelo seu coração. As forças espirituais que a gente não enxerga, tanto a do bem quanto a do mal, estão brigando, estão disputando o seu coração. Em todo tempo, não se engane, irmãos. Você acha que o inimigo está feliz de você estar aqui hoje? Não, não está. Ele não está feliz com que você vai acordar amanhã e vai ter uma semana abençoada. Ele não está feliz com isso. Ele vai tentar colocar coisas na sua cabeça, na sua mente. O diabo, ele quer saber, ele quer o seu coração. O diabo quer o seu coração, igreja. Porque, sabe, o coração é quem adora. É por isso que ele quer o seu coração. Porque quando o seu coração está cheio de histórias mal contadas, você não consegue adorar a Deus verdadeiramente. Quando o seu coração está cheio de coisas, pensando em tantas outras coisas, seu coração não consegue adorar de verdade. Porque é o coração que se rende, é o coração que se prostra, é o coração diante do Senhor, então, que faz tudo isso. É por isso que o diabo quer lutar para roubar isso de você, o seu coração. E eu espero essa noite, que você saiba o que está acontecendo com você hoje, ou nesses dias. O que você tem pensado nesses últimos dias sobre Deus, sobre você e Deus, sobre a sua história. Porque muita gente não consegue parar para discernimento, irmãos, sobre a sua própria vida. Só vai deixando a vida levar ela. Tem aquela música do Brasil, né? Os pagodeiros aí conhecem. Deixa a vida me levar. Mas o diabo não deixa, irmãos. Não, ele não é assim. Ele está esperando realmente uma brecha para invadir os seus pensamentos, colocar coisas no seu pensamento. E essas emoções, então, irmãos, que você tem, quando você começa a contar história para você mesmo, elas vão denunciar logo o que está na sua alma. E como pastor aqui há um pouquinho mais de 2 anos, né, porque a gente começou em janeiro, mas em Olhão, 2 anos. A gente observa, a gente só vai observando como as pessoas se comportam. Elas começam com uma historinha aqui na mente, outra aqui, às vezes manda mensagem pra gente, perguntando de alguma coisa, tal, mas não fala tudo, porque ela já criou algumas histórias na mente dela. E eu falo pra minha esposa, falei, amor, logo tal pessoa vai acontecer isso. Eu quero que aconteça? Não, lógico que não. Mas é porque nós já passamos por tudo isso. Eu sou novo de idade, irmãos, mas olha, é velho de fé, desde 4 anos na igreja. Então quando as pessoas começam a contar histórias para si mesmas, eu falo, Deus, ajude essa pessoa em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Isaías capítulo 27, versículo 1 diz que naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará então o dragão que está no mar. Que texto, às vezes meio doido, se a gente não lê todo o contexto de Isaías 27 ali depois. Irmãos, o Leviatã, na Bíblia, ele é um espírito, é como se fosse uma espécie de crocodilo que vivia lá no rio Nilo. Então, esse é o Leviatã. E ele sempre fica debaixo da água. E os historiadores, né, os personagens bíblicos, eles sempre falaram sobre isso. Que do nada, de repente, ele surge para cima. Ele sai então do rio Nilo, e o Leviatã ele vinha para cima, acima da superfície. E depois ele volta para debaixo da água de novo. Esse era o Leviatã.
Então ele fica imergindo, submergindo em todo o tempo, de forma constante. É como um espírito que se esconde e aparece. Ele se esconde e aparece. Vocês já tiveram contato com alguém que veio de outra religião, por exemplo, que pratica o espiritismo, essas coisas? Tem hora que a pessoa está bem, aí daqui a pouco ela não está bem, daqui a pouco ela está bem, daqui a pouco ela não está bem, daqui a pouco ela está bem, ela não está bem. Ela é assim. E esse espírito do Leviatã está dentro dessas pessoas, e muitas vezes eles querem invadir o seu pensamento também, irmãos. Eu não estou falando que a gente nunca vai ter problema, eu não estou falando que a gente nunca vai ter algumas coisinhas para resolver, sempre vamos ter, irmãos. Mas se você permitir que o Leviatã, que é esse animal, esse bicho do mar aqui do rio Nilo, invada os seus pensamentos, você sempre vai ficar nesses altos e baixos sempre. Faz 2 anos que estamos aqui em Portugal, irmãos, e eu sei que tem pessoas ainda altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Por quê? Porque permite que o Leviatã fique invadindo os seus pensamentos ali, a sua forma de viver. Mas Isaías, o profeta, diz: naquele dia o Senhor vai castigar com a sua dura espada, grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, serpente tortuosa, e vai matar o dragão. Deus vai fazer isso, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Esse espírito de altos e baixos vai ter que sair das nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Quando tiver problema, irmãos, fala: Deus, é mais um, entra na fila, mais um problema para resolver. Glória a Deus. Mais um, tem 90, é o número 91 agora. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse maldito espírito do Leviatã vai ficar lá no rio Nilo, lá embaixo da minha vida espiritual. Você tem que declarar, você tem que profetizar sobre a sua vida isso, irmãos. Agora, se ficar com conversinha, mas eu acho que hoje na igreja, mas eu acho que o pastor falou, mas eu acho que ele não tem problema, né? Não tem, é só eu que tenho. Não dê conversa para o Leviatã, querido. Não dê conversa. O Leviatã, ele é um espírito que insinua a suspeita. O Leviatã é como um espírito que controla pensamento. Ele tenta então controlar as pessoas por meio de divisão. Leviatã é o demônio puro. O Leviatã, ele veio para dividir igrejas. O Leviatã, ele veio para dividir famílias. O Leviatã, ele veio para dividir relacionamentos, casamento. Esse é o trabalho do Leviatã. É por isso que ele aparece, daqui a pouco ele some. Aí parece que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Tem que tratar isso aí, irmãos. Tem que tratar o que está lá dentro do relacionamento. Porque tem hora que o Leviatã se esconde, porque daí na família está tudo bem, agora acalmou. A pessoa parece que nem está se comportando como se nada tivesse acontecido, porque tem demônio ainda lá. E logo o Leviatã vai emergir, vai surgir de novo. E o profeta está falando para nós: naquele dia o Senhor vai esmagar tudo isso. Não permita que ele entre na sua vida, querido. Não permita que ele entre para dividir na sua casa, sua família. Fica esperto. O diabo, ele anda ao redor seu, irmão. Você sabia disso? A Bíblia fala sobre isso. Você acha que o diabo, você acorda e o diabo fica lá dormindo onde ele está, irmão, de forma espiritual? Ele fica ao redor, vendo tudo que você faz, esperando um espacinho só. Manda embora isso aí em nome de Jesus Cristo, querido. Mande embora isso da sua vida. Fale: Deus, eu não quero mais altos e baixos na minha vida. Esse 3º ano como igreja Yahvé, eu quero ser um constante na casa do Senhor, irmãos. Para de ficar com pensamentos: hoje eu não vou para o culto. Para, irmãos, é princípio bíblico, irmãos. Coloca isso na cabeça de vocês, é princípio. E tá tudo bem, quem não quiser seguir, para mim tá tudo bem, irmãos. Mas como pastor, eu preciso falar para vocês: manda embora esse espírito do Leviatã da vida de vocês. Eita glória, viu? Quem já viu casal, irmãos, que briga do nada às vezes, é porque o Leviatã está tentando entrar lá. Estava tudo bem, de repente, brigaram e quase se separaram. Por quê? Porque ele se esconde, daqui a pouco ele sobe de novo. Manda embora isso. Relacionamentos que foram destruídos porque não foi discernido o mal. O relacionamento dos seus pais, o relacionamento da sua família, os seus ancestrais. Quantos que acabaram porque não discerniram o mal? E Deus está falando: quem observar os princípios vai viver por eles. 3º ponto: reafirme publicamente as suas alianças.
Irmãos, construa amizades verdadeiras, principalmente, lógico, amizades com o povo de Deus, amém, queridos? Porque não tem como ter luz nas trevas. A amizade de luz com trevas não vai dar muito certo. A amizade de luz com trevas não vai dar muito certo, porque luz anda com luz. Luz anda com luz. A gente trabalha com foto, né, irmão? Vocês sabem? E quando está muito escuro para fazer fotografia é terrível. Está muito escuro, não dá, tem que ter luz. O Anderson sabe disso, tem que ter lá um flash, tem que ter uma LED, tem que ter alguma coisa que faça luz. Então, irmãos, construa amizades com pessoas que têm a luz do Espírito Santo. Mas assuma isso. Esses são meus amigos na fé agora. Amém, irmãos? Assuma as suas amizades aqui dentro da igreja. Assuma os seus amigos de forma pública. Posta no Instagram lá mesmo, glória a Deus, comendo hoje um lanche com o meu amigo aqui na fé, e ele que pagou ainda, oh, glória a Deus. Quem quiser pagar um kebab também hoje, estamos prontos, tá? E a gente vai postar uma fotografia juntos. Estou brincando, tá, irmãos? Mas façam isso, irmãos. Reafirme publicamente as suas amizades. A gente posta, eu vejo na internet quanta gente posta com um monte de gente que, mas os amigos na fé tá aqui. São eles que se preocupam com nós. Invista também no seu casamento, amém, homens? Glória a Deus, homens. Invista no seu casamento. Posta foto lá com a esposa, posta foto com a família. Assuma quem você é. Você é de Deus, você é homem de Deus. Mulher também. Ontem a Jéssica não quis postar um stories que eu mandei para ela. Estou brincando, tá, irmãos? Mas é assumir quem você é. Eu sempre esqueço. Eu sempre esqueço. Irmãos, não estou falando para você todo dia, mas assuma a sua família, para que as pessoas, até nisso, o diabo daí não vai ter lugar, porque daí os diabinhos e as diabetes de fora vão falar, já era, mas é aí que vem a tentação, se colocar que é casado, fala não e pronto, não, é difícil. Aproveite também a sua família. Ontem a gente foi na praia e o Estevam fez eu jogar futebol, como eu falei, quase morri. E o Estevam fala para mim, papai, você trabalha tanto, papai, para. Nossa, você fica desde cedo até 7, 8 horas da noite no computador. Uma criança entende mais do que a gente. Invista na sua família. Aproveite com eles, né, Anderson? Eclesiastes. Eu lembrei do Renato aquele dia na igreja. Pra praia, esse ano a gente vai pra praia, hein? Vai nadar, hein? Vai nadar. Vai nadar. Nem que saia com aquela cara assim de glória a Deus. Vamos, irmãos. Amém, queridos? Marido, fala pra sua esposa aí, eu te amo. Fala aí, eu amo você. Se você tá com ela do lado aí, né? Lógico. Eu amo você. O Renato e a El que sempre fazem isso. Quem tem o Instagram da Elke e do Renato aí? Levanta a mão aí. Eles sempre estão postando juntos. É isso, irmãos. Assumiram quem eles são. São casados, são de Deus. E é isso. Assumir. Eu só não sei dançar igual o Renato dançou naquela escada do peixão lá, né? Mas é assumir a sua família. Agora, os meus filhos, é eles que vão aparecer comigo aqui. Diga a todos também, irmãos, outra coisa, que você é um cristão. Ninguém aqui é agente secreto de Deus. Glória a Deus. Se você ainda pensa que é um agente secreto do Senhor no trabalho, com os amigos, não, irmãos. Assuma. Eu sou cristão mesmo. Mas você vai no culto, vai na igreja. Vou, e qual é o problema? E você que vai fumar um monte aí? E você que sai, vai ficar indo no café falando mal da vida dos outros? E aí? Fica 2, 3 horas falando mal da vida dos outros aí. Gritaria dentro de casa, essa porra, você... Eu sou cristão mesmo, eu vou para a igreja. Hoje eu tô, né? Acho que foi, glória a Deus. Torne público o seu amor e as suas alianças, viu, amor? Quarto ponto, saia da geografia das coisas condenadas. Eu vou falar bem rápido agora, que vai ter apresentação daqui a pouco. O que é a geografia das coisas condenadas, irmãos? É não levar nada para sua casa que seja consagrado ao diabo.
É não levar para sua casa coisas que vão dar problemas na sua vida. É não levar para sua casa, para sua família, coisas que já são determinadas para o diabo. Esses dias uma pessoa deixou algo lá em casa, que eu sei que era consagrado ao diabo. Eu sei, mas não era meu. Uma pessoa esqueceu. Só que eu sei que também esse negócio vale um certo dinheiro. Aí eu falei, ó Deus, eu vou deixar aqui que eu vou mandar para essa pessoa de novo. Não é meu. Mas olha que interessante, irmãos. Eu coloquei lá na despensa, bem escondido assim. Eu falei, Deus, eu estou orando agora porque o Senhor sabe que isso não é meu. Então a pessoa vai querer de volta, porque ela esqueceu. Mas eu tô deixando aqui, Deus, mas que aquilo que Deuteronômio fala, não trarás nenhum mal para sua casa, nenhuma coisa consagrada para sua casa. Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe por isso. Só vai ficar aqui um certo tempo até eu devolver para a pessoa. Em nome de Jesus Cristo, que toda maldição que tiver aqui nesse negócio, nessa coisa aí, caia por terra em nome de Jesus, que não atinja a minha família. Isso era uma meia-noite e pouco, irmãos, quase 1h. A porta lá quem já foi em casa sabe, porta elétrica, lá portão elétrico, de vidro, disparou. Eu tive que ir lá desligar a energia do prédio e voltar de novo lá da entrada. E não tinha ninguém lá, irmãos. Vocês percebem que o mundo espiritual, ele é muito real, irmãos? Então, saia dessa geografia de coisas condenadas. E eu não falo só de coisas, eu falo até de pessoas. Cuidado com a pessoa que janta na tua casa. Cuidado com a pessoa que você leva para tomar um café na sua casa. Toma cuidado, irmãos. Lembram de Acã? Vocês conhecem a história de Acã? Deus tinha mandado o povo de Israel destruir tudo o que eles fizeram. Eles guerrearam, ganharam a guerra, e Deus falou, destruam tudo. Mas Acã foi lá e pegou uma capa. É a história da capa de Acã. E tem pessoas que são assim. O pastor fala, não faça isso, para isso. Não. Mas eu vou pegar uma capinha aqui, só uma coisinha, uma capa para mim, que não vai ter problema. Irmãos, Israel começou a perder guerras atrás de guerras, por causa dessa questão. Deus falou, não, ninguém de Israel é para levar nada. Destrói tudo. Acã foi lá e pegou a capa. E escondeu ainda na sua própria casa. Israel começou a perder guerra. Irmãos, o que está escondido dentro da sua casa lá? O que está escondido dentro da sua casa que é pecado e você sabe que é pecado? Joga fora aquilo lá. Joga fora aquilo lá. Porque às vezes até as guerras do relacionamento, do casamento de vocês é por causa disso, porque tem coisa consagrada lá. Mas eu não vou lá tirar para você. É você quem tem que tirar de lá. Cuidado com as capas de Acã que existe dentro da nossa casa. E o quinto ponto, irmãos, e último, coloque Jesus no trono da sua vida. Esse é o principal ponto, irmãos. Coloque Jesus Cristo no trono da sua vida. Eu sei que às vezes dá uma vontadinha, né? Oh Deus, eu sei que eu tô seguindo os princípios, eu tô lendo a Bíblia, tô orando. Mas aparece umas pessoas para me irritar a vida, viu? Aparece umas pessoas para tirar a minha paz. Me dá 5 minutos só para eu sentar no trono e decidir o que eu vou fazer? Dá vontade, né, irmãos? Dá vontade? Eu tenho que falar umas verdades para aquela pessoa lá. Aí eu tenho que ligar para ela hoje. Ela vai ouvir. Dá vontade, né, de sentar no trono de Deus. E Paulo fala para nós que ele não ia descer da cruz em nenhum momento. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi tentado também pelas perseguições. Ele sofreu açoites, traições de amigos, passou necessidade, fome. E Paulo escreve para nós: mas eu não desci da cruz, porque um dia eu me entreguei a Jesus Cristo, eu estou crucificado com Ele. Eu estou crucificado com Cristo, eu não vou descer da cruz. Isso que Paulo está falando, parafraseando, é isso, irmãos. É deixar Jesus no trono da nossa vida. Deixar Jesus Cristo no trono. E eu quero terminar falando isso para vocês agora. A Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que Deus é o Rei do universo. Amém, queridos? Deus é o Rei do universo. A Bíblia diz que Ele é o Rei da terra. Ele é o Senhor dos senhores. A Bíblia diz que Ele é o Alfa. A Bíblia diz que Ele é o Ômega, o começo e o início de tudo. Então, desde Gênesis capítulo 1, e o que vai aparecer em toda a Escritura, é o reino de Deus.
desde Gênesis até Apocalipse, você quando lê a tua Bíblia, você vai ver que ali está falando sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, a sua mensagem a gente encontra onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Mas Adão, lá no início, Adão ele cometeu uma traição, uma alta traição, e ele caiu no pecado. Anos mais adiante chegaram, então aconteceu o dilúvio. Vocês lembram dessa história? E Deus, de repente, Deus repetiu para Noé de novo as mesmas coisas que ele tinha prometido lá para Adão: dominai sobre os peixes do mar. E Deus acrescentou ainda algumas coisas ali para Noé. Mas a partir dessa sociedade que foi fundada ali em Noé, irmãos, então começaram a surgir reinos subversivos ao reino de Deus. A partir então da sociedade implantada por Noé, começaram a surgir reinos que eram contra as coisas de Deus. Começaram a surgir reinos que eram contra a palavra de Deus. Foi ali que começaram então os faraós, os reis da Mesopotâmia. Surgiram os Césares que dominavam sobre pessoas. Surgiram reis que se autoglorificavam. Surgiram ditadores. Vocês conheceram algum ditador da história no mundo? Tudo aconteceu depois dessa implantação de Noé ali, dessa nova sociedade. Depois, irmãos, os anos se passaram, então a gente chegou no livro do Êxodo. Parece que a gente estava indo para o final já, mas não é, né? A Bíblia tem muita explicação, irmãos. A gente tem que compreender tudo. E tem algum menino ligando para mim aqui, oh meu Deus do céu, está amarrado. Depois de tudo isso de Noé, então a gente chega lá no Êxodo, irmãos. E daí Deus fala para Moisés assim: vocês serão uma nação de reinos, de reis e sacerdotes. Mas eles também não quiseram. O povo de Israel, através de Moisés, também não quis. As pessoas falaram para Moisés assim: Moisés, você que vai subir no Monte Sinai, e eu falar com Deus? Os israelitas pensaram assim: não, nós não. Você fala com Deus e depois você fala com a gente. Ninguém queria falar com Deus. Ninguém queria ter relacionamento com o Senhor. Os anos se passaram e o povo de Israel agora, além de não querer ter relacionamento com Deus, o que eles queriam, irmãos? Ter um rei. Quem era o rei de Israel? Era o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Yahvé. Mas o povo de Israel falou: não, mas as nações vizinhas aqui, eles têm um rei. Por que a gente não pode ter um rei? Aí Deus falou para eles: tá bom, vocês tinham a mim como rei e governador de suas vidas, mas vocês querem um rei? Então tá bom, eu vou dar Saul para vocês. Saul vai ser o rei de vocês. Vocês sabem a história? Depois surgiu Davi. Saul perdeu o reinado pelo seu pecado. E Davi, irmãos, é a maior simbologia do Antigo Testamento que apronta para o Messias, porque é da linhagem de Davi que vem o Messias. Amém, queridos? Algo que estava prometido lá no Antigo, falando sobre o Novo Testamento, sobre o Messias, falando sobre Jesus Cristo. E vou encurtar a história, irmãos, passando todo esse cenário, então, do que eu falei sobre Deus. No momento mais crítico da igreja do primeiro século, o apóstolo João, ele estava preso na ilha de Patmos. Roma estava dominando e perseguindo a igreja de Cristo. Irmãos seus em Cristo, morrendo, esfaqueado, cerrado ao meio. Irmãos em Cristo, que são nossos irmãos, colocavam ele em postes na rua, jogavam gasolina, combustível e tacavam fogo neles, para iluminar a cidade de Roma. Meu irmão, meus irmãos, os seus irmãos. E nessa época então Roma dominava e perseguia a igreja, e João estava preso na ilha de Patmos. E Deus vem e falou para João, lá no início de Apocalipse: João, vem para cá e veja quem está no trono. Isso é lindo demais, irmãos. É como se Deus estivesse dizendo para João: você está vendo esse império aí, João? Ele vai passar. Esse império que está aí acabando com as pessoas, os cristãos, matando todo mundo, ele vai passar. Todo este controle de pessoas, ele vai acabar. Esse domínio vai acabar. Esses governos, João, são temporários. Mas João, ouça agora isso: mas logo vai chegar um reino, e esse reino não vai ter fim.
Mas esse reino, irmãos, diferente dos outros reinos que dominam pessoas, este reino vai ser para aqueles que me desejam. Esse reino vai ser para os filhos que me amam. Esse reino vai ser para aqueles que me querem. Não é dominação, é relacionamento. E este reino, João, não vem de forma visível, porque as pessoas querem um reino visível, né? Não é assim na sua vida, querido? Quando você quer que algo aconteça, você tem que ver alguma coisa. E Deus está falando, não, o meu reino não é de forma visível. E eu termino falando isso para vocês. O grande trabalho do mundo, irmão, sobre o governo de Deus no mundo, não é sobre um trono visível, nem um trono de aparência, mas é Jesus sentado no trono eterno e governando a terra. Tudo que você vê hoje, irmãos, pessoas maltratando imigrantes, governos maltratando pessoas, crianças, isso tudo vai acabar. E um reino vai ficar, apenas um. Jesus quer estar no trono do teu coração, irmãos, para que você viva para a grandeza dele. Jesus, ele quer estar no trono do seu coração, para que você viva para a grandeza dele. Ele deseja que você viva então para a sua grandeza. Amém, queridos? Eu ia colocar uma canção, mas já são 8h32, que fala, é a música do Marcos, não, aquela que, único, Marcos Teles. Essa canção é linda, depois ouça lá, irmãos, na casa de vocês. A música se chama Único, Jesus Cristo. E sabe o que Jesus quer de você? Ele quer tudo da sua vida. Você quer continuar vivendo para mediocridade ou para grandeza? Para quem você quer continuar vivendo, irmãos, esse 2025? Vivendo para mediocridade ou para grandeza? Para o Rei eterno, esse reino que também não vai passar. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe.